Dia 241, 1 Samuel, capítulo 21. Davi se dirigiu à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Aimeleque tremeu quando viu Davi. Foi ao seu encontro e perguntou: "Por que está sozinho? Por que ninguém veio com você?" Davi respondeu: "O rei me mandou tratar de um assunto particular e me disse: ninguém deve saber a respeito das suas missões, sobre as suas instruções. E eu disse aos meus homens onde eles podem encontrar-me comigo mais tarde. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou alguma coisa mais que puder." "Não temos pão comum", respondeu o sacerdote. "Temos somente o pão sagrado. Vocês podem comê-los desde que os seus homens não tenham tido relações com mulheres." "Fique sossegado", respondeu Davi. "Eu nunca permito que os meus homens façam o que bem entendem quando saem para uma expedição. Não tocamos em mulher, uma vez que eles permanecem puros, mesmo em viagens de rotina, quanto mais agora nesta viagem." Então, já que não havia outro alimento disponível, o sacerdote deu a Davi os pães sagrados, o chamado pão da presença, que era colocado perante o Senhor no tabernáculo. Esses pães tinham sido substituídos naquele dia por pães frescos. Ora, Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava ali naquela ocasião para cumprir uma cerimônia religiosa diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou uma espada para que eu possa usar?" O assunto do rei exigia tanta urgência que, na pressa de sair, eu não trouxe a minha espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: "Tenho a espada de Golias, o filisteu, aquele que você matou no vale de Elá. Ela está enrolada no pano atrás do colete sacerdotal. Leve-a, se você quiser, porque não temos outra espada aqui." "Essa mesma é a que eu quero", respondeu Davi. "Pode me dar essa espada." Então Davi saiu depressa, pois tinha medo de Saul, e foi para a casa de Aquis, rei de Gate. Mas os oficiais de Aquis não gostaram nada da presença de Davi naquela casa. "Não é este Davi o rei de sua terra?" perguntaram os oficiais. "Não é este aquele que o povo honrava em suas danças cantando? Saul matou seus milhares e Davi matou suas dezenas de milhares." Davi ouviu esses comentários e teve medo do rei Aquis, rei de Gate. Por isso, na presença dele, se fingia de louco, arranhava as portas da cidade, deixando as salivas escorrer pela barba. O rei Aquis já não aguentava mais ver aquilo e disse aos seus homens: "Vejam, este homem. Era preciso que me trouxesse esse louco para cá, para agir como doido na minha frente? Já não temos malucos de sobra por aqui? O que esse doido veio fazer no meu palácio?" 1 Samuel, capítulo 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi se esconder na caverna de Adulão, onde seus irmãos e outros parentes logo se juntaram a ele. A seguir, começaram a chegar outros que estavam com alguma dificuldade, por exemplo, os que tinham dívidas ou simplesmente estavam descontentes, e Davi veio a ser o líder de uns 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: "Posso deixar meu pai e minha mãe morarem aqui sob a proteção real, até que eu saiba o que Deus quer de mim?"
E assim eles ficaram diante do rei de Moabe durante o tempo em que Davi permaneceu na fortaleza. Um dia, o profeta Gade disse a Davi: Deixe de se esconder na fortaleza e vá à terra de Judá. Então, Davi foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo da chegada de Davi e seus homens a Judá. Nessa ocasião, Saul estava em Gibeá, sentado sob um carvalho com a sua lança na mão e cercado pelos seus oficiais. Escutem o que vou dizer a vocês, homens de Benjamim, disse Saul. Será que o filho de Jessé lhes prometeu terras e plantações de uvas e postos sobre 1000 ou sobre 100 no seu exército? É por isso que vocês têm conspirado contra mim, pois nenhum de vocês me informa quando meu próprio filho fez aliança com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo. Pensem nisso, meu próprio filho, instigando Davi para me matar. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os homens de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar em Noebe e falar com o sacerdote Amileque, filho de Aitube. Também vi Amileque consultar o Senhor para descobrir o que Davi deveria fazer, e depois ele deu Davi alimento e a espada de Golias, o filisteu. Imediatamente o rei Saul mandou chamar o sacerdote Aimileque, filho de Aitube, e todos os outros sacerdotes que estavam em Nobe, da família dele. Todos foram falar com o rei, e Saul exclamou: Escute o que vou dizer, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, meu senhor. Por que você e o filho de Jessé conspiram contra mim? Perguntou Saul. Por que você deu alimento e uma espada e ainda fala com Deus em favor dele? Por que você deu conselhos a ele para que ele se revoltasse contra mim e viesse contra mim e me armasse cilada como hoje se vê? Mas, senhor, respondeu Aimileque, por acaso há alguém entre os oficiais do rei que seja tão fiel quanto Davi, seu genro? Ora, ele é o capitão da guarda pessoal do rei e um membro muito honrado da casa real. Por certo que esta não foi a primeira vez que eu consultei a Deus em favor dele. Não é justo que o rei me acuse e acuse minha família nesta questão, pois seu servo não sabe coisa alguma do que está acontecendo. O rei, porém, disse: Você deve morrer, Aimileque, você e toda a família do seu pai. Em seguida, Saul ordenou aos seus guardas-costas: Matem os sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e são traidores. Eles sabiam que Davi estava fugindo de mim, porém não me disseram nada. Mas os soldados não quiseram matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei ordenou a Doeg: Mate-os você. E Doeg se atirou sobre ele e os matou. Ao todo eram 85 sacerdotes, todos eles usando o manto sacerdotal. Saul foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e mandou matar os moradores de lá, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos e também todos os bois, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimileque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando Abiatar contou o que Saul havia feito, matando os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia disso. Naquele dia, quando vi o edomita Doeg ali, eu sabia que ele contaria a Saul: Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Fique comigo, não tenha medo, eu o protegerei. Quem procura a minha morte também procura a sua. Você estará a salvo comigo. 1 Coríntios, capítulo 13.
Queridos irmãos, estou lhes falando como se vocês ainda fossem apenas criancinhas, que não estão seguindo ao Senhor como deveriam, mas os seus próprios desejos. Não posso falhar-lhes como falaria aos homens fortes cheios do Espírito. Eu os tenho nutrido com leite e não alimento sólido, pois vocês não podiam digerir nada mais forte. E mesmo agora vocês ainda precisam ser alimentados com leite. Vocês ainda são homens de primeira infância, controlados por seu próprio desejo e não pelos de Deus. Quando vocês sentem inveja uns dos outros, se dividem em grupos que guerreiam entre si. Isso não é uma prova de que vocês ainda são crianças que só querem fazer a sua própria vontade? Pois, se entre vocês há pessoas que dizem eu sou de Paulo ou eu sou de Apolo, então, agindo como pessoas mundanas, afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Ora, nós somos apenas servos de Deus, e com a nossa ajuda é que vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor deu a cada um de nós. Meu trabalho foi o de plantar e o de Apolo foi regar, porém foi Deus e não nós quem fez crescer, de modo que a pessoa que planta ou rega não é muito importante, mas sim Deus é que é importante, porquanto é Ele que realiza o crescimento. O que planta e o que rega têm o mesmo valor, e cada um será recompensado pelo trabalho que cada um realizou, pois somos apenas colaboradores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifícios de Deus. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e o outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar cuidado como constrói, porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. Alguns usam ouro, prata e pedras preciosas, e outros constroem com madeira, com feno e até mesmo com palha. Está prestes a chegar um tempo de prova, no dia que Cristo, para verificar que tipo de material cada construtor usou. O trabalho de cada um será provado pelo fogo, para que todos possam ver se ele conserva o seu valor ou não, e o que verdadeiramente foi realizado. Então, todo construtor que edificou sobre o alicerce com materiais certos, cujo trabalho permanecer, esse receberá a sua recompensa. Entretanto, se o que alguém construiu queimar-se, ele terá um grande prejuízo. Ele mesmo será salvo, mas como um homem fugindo através de uma barreira de chama. Vocês não compreenderam que todos juntos são a casa de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês em sua casa? Se alguém desonra e estraga a casa de Deus, Deus o destruirá, porque a casa de Deus é santa e limpa, e vocês são essa casa. Deixem de enganar-se a si mesmo. Se você pensa que é sábio conforme os padrões deste mundo, faria melhor se pudesse tudo de lado e se tornasse um louco, para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura para Deus, tal como está escrito. Deus apanha os sábios nas astúcias deles. E também, o Senhor conhece o pensamento do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Portanto, não tenham orgulho
de seguir os homens sábios deste mundo, porque Deus lhes deu tudo quanto vocês precisam. Ele deu-lhes Paulo, Apolo, Pedro para ajudá-los. Ele deu-lhes o mundo inteiro para usarem a vida, a morte, o presente e o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Ezequiel, capítulo 1. Certo dia, no 5º dia do 4º mês do 30º ano, eu, o sacerdote Ezequiel, estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e aconteceu que o céu se abriu de repente e Deus me mostrou muitas visões. Isso ocorreu 5 anos depois do rei Joaquim ter sido levado preso para a Babilônia. As palavras do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, e a mão do Senhor esteve sobre ele. Nessa visão, uma grande tempestade vinha do norte em minha direção. A tempestade empurrava uma grande nuvem muito brilhante, carregada de fogo. Dentro da nuvem, no meio do fogo, havia algo que brilhava como bronze bem polido. Do centro dessa nuvem surgiram 4 criaturas semelhantes a seres viventes. A forma delas era de gente. A cada criatura tinha 4 rostos e 4 asas. As suas pernas eram retas, seus pés tinham cascos de boi que brilhavam como se fossem de metal. Além disso, debaixo das suas asas eu pude ver mãos humanas. As 4 criaturas eram todas iguais, com rostos e as asas de cada ser tocavam nas pontas das asas do outro ser. Moviam-se sempre para frente, sem se virarem. O primeiro rosto dessa criatura era do homem, o rosto da direita era de leão, e o da águia, e o da esquerda era de boi, e o de trás era o rosto da águia. 2 asas de cada criatura se abriram para cima e tocavam as asas da criatura que estavam ao seu lado, e com as outras 2 asas elas cobriam seus rostos. Elas se moviam na direção em que o espírito queria, sempre para frente e sem se virar para os lados. As 4 criaturas eram brilhantes, como brasas acesas, como uma tocha. Entre elas corria um fogo muito brilhante, do qual saíam relâmpagos e faíscas. As criaturas voavam em todas as direções, rápida como relâmpagos. Depois de ter visto tudo isso, vi 4 rochas no chão, uma ao lado da criatura. As rochas pareciam feitas de um metal dourado brilhante. Eram todas semelhantes e pareciam haver uma outra rocha dentro dela. As rodas podiam andar em qualquer direção sem precisar fazer curvas ou voltas. Os aros das rodas me deixaram impressionados porque eram altos e estavam cheios de olhos ao seu redor. Quando as criaturas se moviam para frente, as rodas se moviam para frente. Quando as criaturas subiam, as rodas também subiam. As criaturas e as rodas iam sempre na direção em que o espírito queria. Quando as criaturas se moviam, as rodas também se moviam. Bastava as criaturas pararem para as rodas pararem também. E quando as criaturas se elevavam do chão, as rochas também se elevavam com elas, porque o mesmo Espírito que dirigia as criaturas dirigia a todas. Assim, acima das criaturas havia uma superfície brilhante,
como cristal, parecida com uma cobertura curva, reluzente como um cristal, que me deixou muito impressionado. As asas das criaturas estavam estendidas por debaixo daquela superfície e tocando uma às outras. As outras duas asas de cada criatura cobriram seus corpos. Quando elas voavam, o barulho de suas asas parecia o som de ondas do mar quebrando na praia. Parecia a própria voz de Deus Todo-Poderoso, de um tropel de um grande exército em marcha. Quando as criaturas paravam, abaixavam as suas asas. Eu ouvi uma voz que vinha daquela superfície brilhante acima das cabeças das criaturas, enquanto ficavam de asas fechadas, e sobre essa superfície brilhante havia alguma coisa parecida com um trono azul feito de safira. Assentado no trono estava alguém que se parecia com um homem. Da cintura para cima era brilhante como metal no meio do fogo. Da cintura para baixo parecia feito de fogo puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava, com muitas cores como o arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso. Foi assim que eu vi a glória do Senhor. Ao ver tudo isso, cair por terra e escondi o meu rosto. Então ouvi a voz de alguém falando.